Secretaria da Saúde do Ceará lança ações para combater a monkeypox. Pesquisa no Distrito Federal aponta Jair Bolsonaro em primeiro lugar na corrida pela presidência. Brasil registra queda no número do desemprego neste primeiro semestre. Isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite. Eu sou Marília Karen e está no ar União Brasil. O Ministério da Saúde divulgou novos números sobre a pandemia de Covid-19 no país. De acordo com o levantamento diário feito pela pasta, o Brasil registrou em 24 horas mais de 18 mil novos casos da doença e 142 óbitos. E na última sexta-feira, a Secretaria da Saúde do Ceará apresentou um conjunto de ações para combater a monkeypox no estado. Em coletiva, a Secretaria de Saúde do Ceará apresenta, além de dados relacionados à monkeypox, as ações de monitoramento e controle da doença. Na oportunidade, Sara Mendes, que é secretária executiva de Vigilância em Saúde, relatou que os casos confirmados no Brasil, em sua última atualização, dia 18 de agosto, chegam a pouco mais de 3.400, além de atualizar o panorama geral do Ceará. A gente vem fazendo o monitoramento da doença desde maio, antes mesmo da OMS declarar uma emergência em saúde pública de importância internacional. E de lá para cá, a gente já notificou 358 casos. Desses 358, 29 foram confirmados até hoje. Esse dado pode mudar. 155 foram descartados. Lembrando que todo caso descartado é descartado por critério laboratorial. Hoje, a única forma de confirmar ou descartar um caso de monkeypox é o critério laboratorial. Além de Fortaleza, Sara mostra quais as outras cidades com casos confirmados até o momento. A distribuição territorial desses casos confirmados, a gente pode observar que a maior concentração é no município de Fortaleza, obviamente por conta da sua densidade populacional, né? Mas também temos casos confirmados em Jijoca de Jericoacoara, Russas, Sobral, Caucaia. Os casos confirmados estão mais presentes na população masculina e adultos jovens. Entre as 10 ações de monitoramento e controle da doença está a divulgação de exames pelo Saúde Digital, que visa prevenir a proliferação da doença desde o início. Entre as recomendações de prevenção da doença, além de evitar contato próximo com pessoas infectadas e higienizar as mãos, também está o não compartilhamento de objetos pessoais. Segundo a secretária, em Fortaleza já está acontecendo a transmissão comunitária. Então, isso quer dizer que o paciente não necessariamente ele se deslocou para fora do estado para ter contraído a doença. Então, a gente, no estado, nesses outros municípios que eu já citei aqui, Jijoca, Caucaia, Russas e Sobral, nós ainda não conseguimos dizer que é uma transmissão comunitária, mas no município de Fortaleza, a própria SMS já reconheceu se tratar de uma transmissão comunitária. Sara Mendes detalhou ainda as expectativas em relação à vacinação como prevenção desta doença. Alguns países já iniciaram, inclusive os Estados Unidos iniciou a vacinação já, e o Brasil já tem intencionado, já está tramitando, inclusive no Ministério da Saúde, a compra de vacina. O Estado do Ceará aguarda, né? A gente sabe que a vacina ela é tripartite, o Ministério adquire, o Estado gerencia e o município aplica, né? Faz a sua administração na população. Então, nós estamos aguardando, não temos prazo ainda, mas estamos aguardando com muita ansiedade a chegada dessa vacina. Neste sábado, postos de saúde de todo o país fazem o dia D da vacinação contra a poliomielite. Neste sábado, inicia o dia D da vacinação contra a poliomielite e outras doenças em todo o território nacional. Serão mais de 38 mil postos abertos para a ação. A campanha começou no dia 8 de agosto e vai até o dia 9 de setembro e o objetivo do Ministério da Saúde é aumentar a cobertura vacinal do imunizante da polio para, no mínimo, 95% das crianças entre 1 e 4 anos de idade, além de atualizar a carteira de vacinação dos menores de 15 anos.
O público-alvo da imunização contra a poliomielite totaliza mais de 14 milhões de crianças. O Ministério da Saúde explica que aquelas que têm entre 1 e 4 anos, que já tenham recebido as 3 doses da vacina inativada contra a doença do esquema básico, vão tomar a vacina oral. As menores de 1 ano devem ser vacinadas conforme a situação encontrada para o esquema primário. Ainda segundo a pasta, as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com qualquer intervalo com as demais do calendário nacional nas crianças a partir de 3 anos de idade. E no próximo bloco você confere os detalhes sobre a campanha eleitoral. A propaganda eleitoral é um ato utilizado para que a população conheça seus candidatos e suas propostas. Na matéria de Nayara Mello, você confere detalhes do que envolve o período de campanha eleitoral. A propaganda eleitoral dos candidatos que disputam as eleições de 2022 começa oficialmente neste 16 de agosto. Essa data marca ainda o início da realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou outros atos de campanha eleitoral. Fica autorizada também a propaganda na mídia impressa e na internet. A propaganda é o momento em que os candidatos podem expor suas ideias, os seus projetos, os seus programas. É o momento em que os candidatos se tornam conhecidos do eleitor, colocam os seus nomes à disposição do eleitorado para que, no momento da escolha, o eleitor esteja muito consciente daquele candidato que está escolhendo, o que ele representa, quais são as propostas, os projetos que ele irá implementar. A cientista política Carla Michele enfatiza o que é permitido neste momento e qual a importância da propaganda eleitoral. Nesse momento, os candidatos podem ocupar os espaços públicos, podem fazer as suas caminhadas, as suas reuniões com os eleitores, podem se utilizar das mídias sociais, já apresentando-se como candidatos, mostrando os seus programas, as suas propostas e pedindo o voto. Os principais veículos de comunicação para determinadas faixas da população são exatamente o rádio e a televisão. Embora um público jovem aí esteja muito mais atento ao movimento das mídias sociais, há uma parte considerável do eleitorado que se utiliza do rádio, da televisão, para conhecer melhor esses candidatos. Caio Guimarães, que é coordenador de conta eleitoral e partidária do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, detalha as principais regras a serem cumpridas neste momento. Muito interessante frisar, por exemplo, as distribuições de material de campanha em rua, como, por exemplo, os adesivos, panfletos, que podem ser distribuídos através daquelas mesas ou mesmo a colocação daquelas bandeiras ao longo das vias públicas, que tem que ser das 6 às 22 horas. Os carros de som, eles não podem mais circular de forma volante. Os carros de som, ele tem que circular acompanhados de carreatas, passeatas ou caminhadas. Os bens particulares, notadamente os veículos e as residências, só podem ostentar propaganda eleitoral através de adesivo de meio metro quadrado. Caio Guimarães esclarece ainda como a população pode denunciar irregularidades e fala como acontecem as fiscalizações do TRE. Se o eleitor encontrar alguma irregularidade de propaganda, seja na propaganda eleitoral gratuita quanto na propaganda eleitoral realizada em rádio e TV, ele pode baixar o aplicativo Pardal, disponível tanto na Play Store quanto na Apple Store. E aí, através desse aplicativo Pardal, ele junta fotos, vídeos, áudios e vai direto para a equipe de fiscalização do TRE. Da mesma forma, caso ele não encontre o que ele precisa no aplicativo Pardal, ele pode ligar no 148. Para a propaganda eleitoral, existe tanto a equipe de fiscalização de propaganda eleitoral na capital, com uma equipe específica para isso, como cada cartório eleitoral do interior possui sua equipe de fiscalização para as propagandas eleitorais em cada municipalidade do interior. Pesquisa do portal Metrópolis aponta Jair Bolsonaro em primeiro lugar nas intenções de votos entre os eleitores do Distrito Federal. De acordo com a pesquisa do Metrópolis Ideia, divulgada no dia 19 de agosto, Jair Bolsonaro do PL permanece como líder nas intenções de voto para a presidência da República entre os eleitores do Distrito Federal. O atual presidente tem 41,6%.
Já Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, soma 33,5%. Logo após vem o candidato Ciro Gomes, do PDT, com 10,2%, e Simone, do MDB, que tem 2,3%. Pablo Marçal, do PROS, com 0,9%. Em seguida estão Sofia, do PCB, com 0,5%, Roberto Jefferson, do PTB, com 0,5%, José Maria, do DC, 0,4%, Vera Lúcia, do PSTU, 0,3%, Soraya, do União Brasil, 0,3%, Felipe Dávila, do Novo, 0,2%, e Leonardo Pérez, do UP, com 0,2%. Entre os eleitores do Distrito Federal, 6,2% disseram que não sabem quem votar, e outros 3% afirmaram que vão anular ou marcar em branco. Tribunal Superior Eleitoral atualiza diariamente o site de divulgação de candidaturas e contas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza site para que a população possa acompanhar informações detalhadas sobre todos os candidatos que pediram registro à Justiça Eleitoral e sobre as suas contas eleitorais e as dos partidos políticos. Até o momento, o Brasil tem 12 pedidos de candidaturas para presidente e vice-presidente, 223 tanto para governador como vice, 234 para senador, 236 para primeiro suplente, 237 para segundo suplente, 10.305 para deputado federal, 16.295 deputado estadual e 591 para deputado distrital. O número de candidatos para concorrer a uma vaga no pleito deste ano pode ser acessado através do site divulgacandecontas.tse.jus.br. No site é possível acompanhar a situação de cada região e estado em número de candidatura. A seguir, Caixa Econômica Federal apresenta queda no lucro. Brechóis se mantém como alternativa para quem quer renovar o guarda-roupas e economizar, além de ser uma opção econômica e sustentável. Com as discussões sobre sustentabilidade da moda ganhando força nos últimos anos, peças adquiridas em brechós têm conquistado cada vez mais espaço no guarda-roupa dos brasileiros. De acordo com o levantamento do Instituto de Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo, o volume de vendas em brechós deve crescer quase 30% em 2022. No ano passado, o faturamento do setor ficou em 2,9 bilhões de reais. Esse cenário tem aumentado também a migração para o setor. Há quase 4 anos atrás, já tem um tempinho, foi na verdade uma tentativa, porque foi no período de que eu estava com a faculdade trancada e estava precisando de um dinheiro extra. E a minha tia me deu a ideia de eu postar umas peças e conseguir um retorno financeiro com isso, né? Aí foi uma tentativa, na verdade, a melhor tentativa que eu fiz, porque hoje realmente é meu trabalho. Segundo a proprietária, a internet é um fator estimulante de vendas. Eu percebo que nos últimos tempos, principalmente com a pandemia, veio crescendo muito esse mundo, esse nicho mesmo. Tanto brechó online também, que as pessoas estavam consumindo mais online. Eu percebi uma grande crescente aqui em Fortaleza. A economista doméstica Fabiola Moreira esclarece que no momento de crise as pessoas estão em busca de poupar gastos. E nessa época de crise, realmente as pessoas começam a procurar o que é realmente necessário. Então, o vestuário acaba muitas vezes sendo supérfluo. E hoje, os brechós e os locais que vendem roupa usada, eles estão agora mais acessível à população. Mas lembrando que é importante a gente economizar o máximo possível nessa época. Ao adquirir uma roupa usada, além de prolongar a vida útil da peça, é possível economizar e ainda reduzir o impacto dessas fabricações na natureza. Despertar as pessoas para um consumo mais consciente, em especial as mulheres, é uma busca de empreendedoras como Juliana. E eu acho isso maravilhoso. Eu
Espero muito que você que tem curiosidade sobre o assunto ou queira conhecer mais sobre o brechó mesmo, se permita comprar de brechó, que você provavelmente não vai se arrepender. A Caixa Econômica Federal apresentou uma queda no lucro. A elevação da taxa Selic é um dos fatores para a diminuição. As sucessivas elevações da taxa Selic, atualmente em 13,75% ao ano, foram o principal fator que levou à queda no lucro da Caixa Econômica Federal no segundo semestre. De acordo com o vice-presidente de Finanças do banco, Rafael Moraes, ele informou que os lucros da instituição financeira deverão subir no segundo semestre e que os juros altos não deverão prejudicar o crédito imobiliário, que bateu recorde no segundo trimestre. Segundo o balanço divulgado pela Caixa, o banco lucrou 1,8 bilhão no segundo trimestre, recuou 27,9% em relação ao resultado do primeiro trimestre. Já em relação ao segundo trimestre de 2021, a queda chegou a 70,7%. O Brasil registrou uma queda no número de desemprego no primeiro semestre deste ano. Já para o segundo semestre, as expectativas são positivas. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostraram diminuição no número de desempregados no Brasil. 22 estados registraram queda. O gerente da unidade do CineDT esclarece quais segmentos e quais regiões foram mais significativos na geração de empregos. O setor de serviços é o segmento que mais gera emprego, tanto no Brasil como aqui no Ceará, apesar de que estamos numa época da contratação da indústria. A indústria se destaca nesse período de início do segundo semestre. A região sudeste, ela é a região que mais contrata, que mais tem a movimentação econômica e do mercado de trabalho, por conta de toda a industrialização daquela região. Mas existe um destaque importante para a região nordeste, né? Que o estado da Bahia é o que mais gera emprego, mais contrata, e o estado do Ceará, que historicamente é o terceiro, mas tem sido, nesses últimos tempos, o segundo colocado em geração de empregos, o que indica um bom caminho para a economia e para o mercado de trabalho desse estado. O gerente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho fala das expectativas para o segundo semestre. Para o segundo semestre é de melhoria em relação ao primeiro, né? Isso é natural, né? Sempre o segundo semestre ele gera mais emprego, nós temos a indústria agora no início, tem o comércio que vai vir mais para o final, né? Tem as festas. Mas esse ano ele também tem o evento da Copa do Mundo e gera tanto empregos formais como informais, né? Mesmo que a Copa não seja aqui, mas o brasileiro ele entra nesse clima. Então os vendedores ambulantes, que é um trabalho informal, mas que gera o trabalho, tira aquela pessoa da situação de desemprego pleno, né? Vamos chamar assim. Cleuselito Alves está desempregado atualmente. Ele dá detalhes da sua busca e conta quais são as suas expectativas para o futuro. Minha última função foi frios, também na parte de frio mercantil. Agora estou querendo uma oportunidade de motorista. Capacitei agora e vim atrás da oportunidade de motorista. Venha aparecer mais vagas, né, para que a gente possa se incluir no mercado de trabalho o mais rápido possível. Após suspensão por ataque hacker, a Agência Nacional de Petróleo divulgou novamente a pesquisa semanal dos preços dos combustíveis no país. De acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional de Petróleo, a gasolina custou em média R$ 5,40 no Brasil contra R$ 5,50 na semana anterior. A queda foi de 1,81%. O Acre é o estado em que o combustível custa mais, saindo por R$ 5,89 em média, seguido por Roraima, com R$ 5,85, e Tocantins, onde o litro é vendido, em média, a R$ 5,73. O Amapá, por outro lado, tem o preço mais baixo, R$ 4,97 por litro de gasolina. Na sequência, vem Sergipe, com R$ 5,16, e Goiás, com R$ 5,17.
No Rio de Janeiro e em São Paulo, o litro da gasolina sai por R$ 5,54 e R$ 5,30, respectivamente. A Petrobras já baixou a gasolina 3 vezes e o combustível acumula uma redução de 53 centavos por litro nas refinarias. Já o diesel teve 2 baixas, acumulando 44 centavos de redução por litro. E fica por aqui o jornal deste sábado. Se você quer ver o seu assunto, a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, WhatsApp e Instagram ou pelo e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e um excelente fim de semana. União Brasil, informação além da notícia.